Bom, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. Prazer recebê-los aqui na nossa casa. Não que seja um assunto tão agradável, né? A gente gostaria que fosse um assunto um pouco mais suave, vamos dizer assim. Mas sempre que se fala em imposto e mudança de legislação é complicado, e a gente sabe que tudo que muda a nossa legislação tributária é para aumentar imposto, né? Enfim, infelizmente é assim que acaba funcionando. Então a gente hoje vai se propor então a falar um pouco sobre a reforma tributária, né? Que ela logo aí está chegando, logo vai estar em vigor. Então Marcos Weber, né? Vocês todos conhecem, acho que sim. Hoje ele vai ser o nosso palestrante sobre esse assunto. E na verdade é um bate-papo, né, Marcos? A ideia é que muitas coisas que vocês já ouviram, já sabem e tal, então a ideia é a gente passar algumas informações e vocês, por favor, sempre, a ideia é trocar ideias, né, bater um papo e esclarecer as dúvidas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto de renda também, a nova legislação que ela alterou. Na verdade foi sancionada ontem, né, a legislação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é a nova tributação sobre os dividendos. Tá bom? Então, de pronto já passo para o Marcos, depois a gente vai, na segunda etapa, falar do imposto de renda, então. Bom, pessoal, boa tarde ainda. Meu nome é Marcos André Weber, eu sou advogado, contador, ex-sócio aqui do escritório, e para quem não me conhece, eu venho do WCA. E hoje a gente trabalha em conjunto, trabalha em parceria, eu cuidando da parte jurídica em algumas situações e do escritório na área contábil, fiscal, afins. Só para quem eu não vi, quem eu não conhecia antes e não me conhece, uma breve apresentação. A ideia, como o Ronaldo falou, é a gente conversar um pouco e colocar alguns pontos assim de alguma maneira, de maneira rápida, sem aprofundar em detalhes, mas para vocês, quem já está acompanhando há mais tempo o que está acontecendo, as reformas que vão acontecer e já estão acontecendo nas negociações com os imóveis, talvez algumas coisas que eu fale aqui sejam já batidas. Para quem não está acompanhando, pode servir de alerta para começar a pensar sobre esses assuntos, porque essa reforma já é realidade, né? Então, eu montei alguns slides com ideias para a gente ir conversando. Me interrompam e perguntem a hora que vocês quiserem. E que eu não conseguir responder, o Ronaldo, o Evandro, a Evane, todo mundo vai ajudar. Porque tem o detalhe, não saiu regulamentação da lei complementar. Então a gente tem uma reforma, foi feita uma emenda constitucional, tem uma lei complementar que não tem regulamentação, e essa legislação já aprovada tem uma série de divergências de interpretação. Então pode ser que alguma dúvida que vocês tenham, a gente tenha também, e que todo mundo tem, porque existem muitas dúvidas ainda. Mas vamos conversar. Eu pensei no início o seguinte, antes de entrar nos detalhes da alteração no ramo da construção civil, vocês têm que ter uma ideia básica do que é essa reforma tributária, o que está acontecendo
na tributação, porque é uma forma de tributação que o Brasil nunca teve antes. É novidade. Embora IBS, CBS, vocês já ouviram falar, que está substituindo alguns tributos, não é uma simples substituição de nome. Forma de cálculo é completamente diferente. E isso vai acontecer na construção civil também. Vocês já ouviram com certeza que o Brasil criou o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. No caso brasileiro, é um IVA dual. Por quê? Porque ele se divide em IBS e CBS. Mas é um IVA brasileiro. Com as aprovações de legislação que a gente já teve, então foram criados os tributos novos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o imposto seletivo. O imposto seletivo a gente não precisa se preocupar na construção civil, em nenhuma negociação com imóveis, porque é um imposto criado para regular mercadorias, assim, bens que são nocivos, tipo cigarros, bebidas. Então vai ser um imposto adicional para esses produtos nocivos à saúde. Não vai ser o caso de negócios com imóveis. E esses tributos vão desaparecer. Então a gente vai trabalhar com IBS e CBS e não mais com ISS. ISS vai desaparecer, o ICMS vai desaparecer, a mesma coisa o PIS, COFINS e IPI. Então até 2033 é um período de transição em que a gente vai passar a trabalhar com os dois sistemas, o atual e o novo, com o atual ocupando espaço e o novo desaparecendo. Mas vai ser um período complicado. Na construção civil, o impacto disso acaba sendo um pouco simplificado, porque a gente não tributa ICMS, que é um dos tributos mais complexos, já não tem esse problema. O ISS sim, na mão de obra, né? IPI também não se trabalha. O maior impacto efetivamente vai ser de PIS e COFINS. Então, o que vai mudar? Bom, CBS vai substituir PIS e COFINS. E olha o detalhe, são dois tributos federais. Vão se transformar em um só. E tudo isso aqui não é só na construção civil, é em todos os ramos de atividade. Tá? E o IBS vai substituir ISS e ICMS. Já vou mencionar uma situação. A gente ainda não tem as alíquotas dessa tributação, mas a CBS é 100% definido pela União. A questão vai ser aqui IBS, porque cada município vai definir sua alíquota de ISS. E cada estado vai definir a sua alíquota de ICMS. O que pode acontecer? A gente ter alíquotas diferentes em cidades diferentes. O Senado vai estabelecer uma alíquota de referência, mas é isso, é uma alíquota de referência, não é uma alíquota obrigatória. Ela vai servir como teto, mas os municípios vão definir. Então a gente pode ter, os estados podem aderir, os municípios podem aderir à alíquota de referência. Então pode acontecer, a gente tem que esperar os entes se manifestarem. Pode acontecer que em massa se adote, pelo menos em uma região, daqui a pouco a gente pega a Serra Gaúcha, daqui a pouco todos os nossos municípios adotem a mesma alíquota. Ou pode acontecer de Caxias do Sul adotar uma alíquota e Bento Gonçalves uma alíquota menor como uma forma de atrair o investimento. É uma realidade que é possível a gente enfrentar. Ou os estados. Talvez vocês tenham empreendimentos no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, em outros estados. Cada estado vai definir a sua alíquota, a parte que o estado vai ter no IBS. Então a gente vai, e o que vai definir no caso da negociação com os imóveis, qual é a alíquota? É a localização do imóvel. Então eu posso construir, se eu construir em Camboriú eu vou ter uma alíquota, se eu construir em Caxias eu vou ter outra alíquota. Isso pode impactar na decisão de aonde fazer os empreendimentos.
é que o ISS vai substituir o IPI a título de informação, mas não vai ter impacto nessa nossa atividade. Tá, vamos lá. Esse raciocínio de como vai funcionar o IVA, se a gente entender isso aqui, que na verdade é bem simples, acho que isso já vai sanar um monte de dúvidas que talvez vocês tenham. Vamos pensar, não na construção civil, mas num ramo de atividade qualquer, porque a construção a gente sabe que tem suas particularidades. Mas vamos lá. A indústria, ela vende, vamos considerar a venda. A indústria, ela vende para o atacado. Vamos imaginar que ela tenha vendido pelos 150. Depois o atacado vai vender por varejo por 200. E o varejo vai vender para o consumidor final por 300. Ou seja, em cada etapa de produção e comercialização até chegar no consumidor final, cada empresa, vamos dizer assim, ela incorporou um valor a maior. Claro, ela precisa ter lucro, ela tem a tributação natural. Vamos imaginar que a gente esteja falando de um produto que a alíquota vai ser de 10%. Fiz um número redondo só para ser fácil de calcular, porque o que interessa aqui é o raciocínio. Então, a indústria, se ela vendeu a 150, a tributação dela é de 15 reais. O atacado, então o IVA a pagar é de 15 reais. Aqui vai ter uma parte de IBS e uma parte de CBS. Mas então ela vendeu a 150, a alíquota é de 10, então dá 15 reais, ela tem a pagar 15 reais. O atacado, ele